Paz do Senhor Jesus para meus queridos e amados irmãos, você que é ouvinte da palavra do Senhor. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração. Louvado seja Deus. Nós vamos ver lá em Jó 42, meus amados, o seu versículo 2, aonde a palavra do Senhor vai nos falar que bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, Jó ele estava aqui entendendo, compreendendo que tudo aquilo que ele tinha passado lá atrás é porque havia um propósito de Deus nesta situação a qual Jó se encontrava lá atrás, a qual Jó passou lá atrás. Nós sabemos que Jó, louvado seja Deus, no seu capítulo 1 e no seu capítulo 2, nós vamos ver ali agora os ataques do inimigo sobre a vida de Jó, começando a tirar o seu gado, começando a tirar. Jó começou ali, para resumir, Jó começou a perder tudo que ele tinha ali. Vai chegar um momento que Jó também ele vai perder os seus 10 filhos, ou seja, 7 homens e 3 mulheres, a qual o texto vai nos falar. No capítulo 1 de Jó, logo no início ali, nós vamos ver que Jó ele tinha 10 filhos, eram 7 homens e 3 mulheres. E nós sabemos, é bem verdade, que os filhos de Jó, eles, louvado seja Deus, eles sempre estavam se reunindo para fazer festa, para fazer banquete para o inimigo, para oferecer ao inimigo. E por causa desta situação também, louvado seja Deus, eles pagaram um alto preço, os filhos de Jó. E ali nós vamos ver que Jó agora começa a passar por uma situação difícil. A partir do seu capítulo 2, Jó começa ali a sofrer algumas situações na sua vida. Mas como eu li aqui no seu capítulo 42, do seu versículo 2 de Jó, que Jó, quando ele vai nos falar, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, Jó estava entendendo que o propósito de Deus não poderia ser impedido por ninguém. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus tinha preparado para a vida de Jó, ninguém poderia impedir. O inimigo até tentou impedir o propósito de Deus na vida de Jó, mas ele não conseguiu. Louvado seja Deus. Porque Jó, ele passou tudo aquilo, mas Jó ele foi vencedor. Não precisa eu entrar em detalhes aqui do que Jó passou, porque talvez você ainda não conheça a história de Jó, mas você já ouviu alguém falar sobre Jó. Louvado seja Deus. E Jó ali ele vai entender, ele vai reconhecer que tudo aquilo que ele tinha passado lá atrás é porque havia um propósito de Deus na vida dele. E agora ele vai dizer, bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Louvado seja Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e já dizer para você que é ouvinte da palavra do Senhor, para você que, aleluia, glória a Deus, que ainda não conhece a palavra do Senhor, eu quero te falar que para tudo isso que você está passando tem um propósito. Jó passou tudo aquilo, mas Deus tinha um propósito dentro daquilo que Jó estava passando. Jó chegou, louvado seja Deus, a ponto de questionar. Se nós for lá no seu capítulo 3, nós vamos ver que Jó ali ele agora vai questionar, ele vai amaldiçoar o dia a qual ele viveu, a qual ele nasceu. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui, ó, no seu capítulo 3 de Jó, aonde vai nos falar, que diz assim, ó, na verdade não questionar, Jó ele vai se lamentar. Diz assim, ó, depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Louvado seja Deus. Nós vamos ver agora uma lamentação da parte de Jó. Por quê? Porque Jó, ele estava passando todo aquele processo, ele estava perdendo seus bens, estava perdendo seus filhos. Jó perdeu, louvado seja Deus, os seus gados, suas ovelhas.
os seus bois, tudo que ele tinha, Jó ele perdeu. E agora vai chegar um momento onde Jó vai se lamentar. Por quê? Porque Jó não estava entendendo ainda o propósito de Deus. O propósito a qual Deus tinha dentro daquela situação. Ei, deixa eu te falar nesse dia de hoje, que Deus me traz para falar para a tua vida. É que Deus ele tem um propósito dentro desta situação que você está passando. Ei, lembre que Jó ele perdeu tudo. Jó perdeu até os seus filhos. Jó perdeu toda a sua riqueza. O texto vai nos falar aqui no capítulo 1 que Jó era um homem, louvado seja Deus. Aqui, ó. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Louvado seja Deus. Jó era um homem dos que era mais rico naquela terra de Uz. Jó era um homem que era mais bem sucedido naquele lugar. E mesmo assim, Jó agora começa a perder tudo que ele tinha. Mas Jó não entendia o propósito de Deus dentro de tudo aquilo que ele estava passando. Mas nós vemos aqui que Jó, mesmo assim, ele perdendo tudo, ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou, aleluia, glória a Deus, sendo temente a Deus. Muitas das vezes nós perdemos alguma coisinha, nós já queremos questionar, nós já queremos murmurar, louvado seja Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Assim como o propósito de Deus na vida de Jó, dentro daquela situação que ele estava passando, ainda estava de pé, que Jó não entendia qual era o propósito que Deus tinha dentro daquela situação, louvado seja Deus, mas Deus ele tinha um propósito. Ei, Deus tem um propósito para a tua vida, dentro disso que você está passando, dentro desta situação que você está enfrentando. Deus ele tem um propósito, louvado seja Deus. E Jó agora vai nos falar, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó agora vai entender que que Deus tinha um propósito dentro daquela situação, a qual ele estava passando lá atrás. E agora Jó, quando ele entende o propósito de Deus, o texto vai nos falar aqui no seu versículo 10, que Deus agora vai restaurar a sorte de Jó. O versículo 10 diz assim, ó: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Ou seja, Deus agora dobrou aquilo que Jó possuía. Jó tinha uma, agora ele tem 2 vezes mais. Louvado seja Deus, porque Deus dobrou. Jó agora entendeu, a partir do momento que Jó orou pelos seus amigos, Deus agora vai mudar o cativeiro de Jó. Ele agora vai, louvado seja Deus, dobrar tudo aquilo que Jó tinha. Deixa eu te falar que na tua vida, na minha vida não é diferente. Talvez você está perdendo algo, mas deixa eu te falar, Jó estava perdendo algo ali, mas ele não estava entendendo o propósito que Deus tinha dentro daquela situação, a qual ele estava perdendo. No começo, Jó não entendia o porquê de tudo aquilo, mas o que eu acho lindo aqui é que mesmo Jó não entendendo o propósito que Deus tinha dentro daquela situação que ele estava vivendo, mas ele continuou sendo fiel a Deus, ele continuou temente a Deus, ele continuou se desviando-se do mal. E muitas das vezes nós perdemos algo e nós não queremos ser temente a Deus. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas adoram ao Senhor pelo que Ele faz, mas não pelo que Ele é. Que nós viemos tomar o exemplo de Jó aqui, adorar o Senhor pelo que Ele é, mas não pelo que Ele faz. Muita gente hoje está adorando a Deus pelo que Ele faz. Por quê? Eu digo isso. Porque quando perde algo, eu vou largar Jesus. Quando a porta de emprego fecha, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de estar adorando, eu não quero mais saber disso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jó, ele perdeu tudo, mas ele continuou adorando ao Senhor. Ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou se desviando-se do mal. Será que nós somos melhor do que Jó?
para não continuar adorando a Deus? Se porventura chegarmos a perder algo, ou até mesmo um filho. Ei, Jó perdeu foi 10 filhos, não foi só um, foi 10. Jó perdeu a sua fazenda, melhor dizendo, porque ele perdeu os seus gados, perdeu tudo. Jó perdeu a riqueza que ele tinha. Louvado seja Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele continuou sendo fiel. Ele continuou perseverando. A palavra do Senhor vai nos falar que aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Louvado seja Deus. Tudo isso aqui é passageiro, meus amados. Não se preocupe se você perdeu alguma coisa. Talvez Deus ele tenha um propósito dentro desta situação. Você perdeu aqui, mas lá na frente você vai ganhar. Louvado seja Deus. Não largue Jesus porque a porta de emprego fechou. Não largue Jesus porque a doença bateu na sua porta. A enfermidade bateu na sua porta. Não largue Jesus por algo que aconteceu na sua vida. Porque isso tem um propósito de Deus dentro dessa situação. Você crer que Deus tem um propósito nessa situação que você está vivendo? Deus ele tem um propósito. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Pedro, que está aí presente conosco. Deus continue abençoando grandemente a tua vida, meu amado. Você que está aí também conosco, a cada um que está presente aí, que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um. Vamos voltar para o texto aqui, meus amados. Deus ele tem um propósito, não se preocupe. Não largue Jesus porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ei, se eu for te contar aqui um pouquinho do que eu tenho enfrentado e do que eu já enfrentei, louvado seja Deus, agora está mais tranquilo. Não é que eu não tenho passado prova, eu tenho passado sim. Mas se eu for contar o que eu passei há um tempo aí atrás, não tem muito tempo não. Tem uns 2, 3 meses atrás. Eu passei por uma prova terrível. Em São Paulo mesmo, se eu for contar para você o que eu passei em São Paulo, você vai dizer, não, irmão, verdadeiramente você é servo de Deus, verdadeiramente você é um crente salvo em Cristo Jesus. Porque não é para qualquer um não, irmão, eu não estou falando isso daqui para me engrandecer nem para me vangloriar não. Que eu diminua cada vez mais e o leão da tribo de Judá ele cresça. Louvado seja Deus, porque o grande aqui é ele, eu não, eu sou pequeno. Nós somos pequenos, nós somos pó, do pó nós viemos e para o pó nós tornaremos. Louvado seja Deus. É o que Jó também vai nos escrever aqui, a partir do momento que ele perde tudo. Louvado seja Deus. Tem aqui, ó, deixa eu ver onde que está escrito aqui. Louvado seja Deus. Eu não me recordo onde é que está aqui, meus amados, mas está aqui falando que Jó vai falar: do pó eu vim e para o pó eu tornarei. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Louvado seja Deus. Então é isso, meus amados. Guarda esta mensagem no teu coração. Talvez você está passando por um processo difícil, talvez você está passando por uma luta dentro da tua casa, no teu casamento, na tua família. Ei, deixa eu te falar, Deus me traz aqui hoje para te falar que Ele tem um propósito dentro desta situação. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem. Deus tem restauração, assim como Deus, Ele restaurou aqui a Jó, ele restaurou, ou seja, ele restituiu tudo quanto Jó tinha. Ele restituiu 2 vezes. Louvado seja Deus. Deus irá restituir teu casamento, Deus irá restituir a tua família, Deus vai restituir tudo aquilo que tu perdeu, porque Deus ele tem um propósito dentro desta situação que você está vivendo. Louvado seja Deus. Amém, meus amados. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Não largue Jesus por causa da situação que você está passando, porque Deus ele tem um propósito. Louvado seja Deus. Só para nós finalizar aqui, ó, em Isaías, no seu capítulo 43, diz assim, ó, o que Deus vai restaurar Israel também. Louvado seja Deus. Olha o que Deus fala aqui para Jacó. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel.
não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Louvado seja Deus. O versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, Deus ele é contigo, meu amado, minha amada irmã. Quando tu passares pelas águas, Ele está contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. E quando passar pelo fogo, eles não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Deus ele é contigo. Deus como foi assim, como ele foi com Jó, como ele foi com, louvado seja Deus, com todos aqueles aqui da Bíblia. Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco. Ele restaurou a Israel aqui, ou seja, Ele restaurou a Jacó, Ele restaurou, louvado seja Deus. Assim Ele vai restaurar na tua vida também. Não largue Jesus por nada nesse mundo. Porque Paulo ele vai nos escrever aos Romanos capítulo 8, versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? A fome, a tribulação, a nudez, a perseguição. Aqui, ó, Romanos capítulo 8, vai nos falar assim, ó, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Quem? Jó passou tudo isso aqui, viu? Jó ele passou tudo isso. Mas nada separou ele do amor de Cristo. Nada separou ele de Deus. Ele prevaleceu até o final. E ele recebeu a coroa da vida. E ele foi restituído em dobro o que ele perdeu. Assim vai ser na tua vida também. Vai ser na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus amados.